tudo bem, gente? Hoje a gente vai entrevistar o Gabriel, que ele faz física na USP. Então, bem-vindos ao Dois Físicos, o Vitor. Ele é um dos físicos, mas não é o Giovanni. Então, vocês vão se acostumar por enquanto. E aí, Gabriel, se apresenta pra gente. Fala, Gabriel, né? Já é seu nome, mas se apresenta, fala onde você tá. Bom, eu sou o Gabriel, eu tô agora no terceiro ano, vai começar agora o terceiro ano na física, na USP, né? E eu sou o editor do Dois Físicos e um Vetor também. Ele é uma das pessoas que edita o canal, que faz bacharelado, né, em física com a gente. A gente vai começar aqui com algumas perguntas pro Gabriel, que diversos dos editores fizeram e nós mesmos criamos. Então, vamos lá. Quando é que você decidiu, Gabriel, começar a fazer física e por qual motivo? Quando você acha, mais ou menos? Tem alguma ideia? Olha, o motivo eu sei que é bem antigo, mas assim, mais breve, assim, quando que eu decidi fazer física foi no ensino médio, que eu estudei em escola particular, mas eu era bolsista. Aí, o terceiro ano desse ensino médio, ele era tipo um cursinho, ele era bem focado em vestibular. Aí, ele, naturalmente, a gente já tinha que não ser rápido para escolher, né? Para saber qual curso prestar o vestibular. E eu pensando em algum para fazer, eu estava pensando em alguma engenharia, mas aí eu tinha algum interesse em física também, e eu tinha visto alguns alunos que passaram, né? Eles foram na escola de novo para falar como que é. Aí eu fui um desses, não sei como chamar, essas visitas, para ouvir falar sobre, né, de como que é o curso de física. Eu acho que, se não me engano, eu devo ter ido de engenharia também, mas eu fiquei bem interessado no de física. E meu interesse na física já é bem antigo, porque desde pequenininho eu tinha uma fita cassete da série Cosmos, do Carl Sagan. Então, Não dá, né? aí não dá. E eu, era pequeno, era a idade de assistir desenho, eu ficava colocando a fita do Carl Sagan em loop lá, assistia, rebobinava, assistia de novo, Não tem como. Uma vez que pegou, já era. Já era. Aí o interesse vem desde ali. E a decisão mesmo foi no ensino médio. Legal. O que sua família e seus amigos acharam disso? Tipo, sei lá, quando você falou, quando você passou, ou não, quando você decidiu, falou, mãe, eu vou fazer física, por que você tá estudando? Eles acharam, né? Eu tenho duas irmãs, né? Aí, meu pai é falecido, mas aí minha mãe, ela apoiou bem. Na verdade, ela não entendeu muito bem, né? Tipo, física, acho que vai dar aula, não sei. Mas ela apoiou. E minha outra irmã também, ela apoiou bastante, porque era uma coisa que eu queria, né? A outra, ela ficou meio assim, porque, dá pra você fazer engenharia, né? Mas aí depois... mas depois ela foi aceitando a ideia e apoiou também. Depois também que era mais... Você podia dar pra fazer pesquisa, não necessariamente Sim, ser professor. Tive que explicar um pouco como que é, né? Porque na maioria das pessoas elas acham que física é mais para dar aula, né? Ele tá fazendo eles conhecem mais professor de física, não um pesquisador, né? Ou mesmo... é meio que obrigatório, né? É meio obrigatório você dar aula, mesmo você fazendo pesquisa, porém não é aquele negócio, né? É aquela aula que você vai dar meio que para preencher tabela, né? São duas aulinhas. Sim. Por exemplo, os professores que fazem pesquisa na USP, que dão aula pra gente, né? Eles dão aquelas aulas, mas 80% do tempo deles, eles não fazem pesquisa, né? 20% uma aulinha ou outra. Aí o pessoal não sabe disso, né? Tem um preconceito. Mas aí, além de pesquisa, tem outras coisas que um físico pode fazer, né? Trabalhar, por exemplo, em banco, tá o Elon Musk aí, né? De trabalho, tem economia, mas também, porque ele tem várias oportunidades, né? Assim, o cara pode empreender, né? No caso dele. Sim, também. No mercado de trabalho. Agora, um bate-papo de perguntas, assim, umas perguntas rápidas que as pessoas fizeram, depois a gente volta à seriedade. O Giovanni tá ativo aqui dentro dessas perguntas. Essas algumas. Vamos lá, se você fosse um planeta, qual você seria? Pra vocês conhecerem melhor o Gabriel. Responda. Rápido, por qual motivo? Eu falaria Saturno. Porque... Saturno, por quê? Porque ele é lindo. Não sei, só porque é um dos planetas que eu acho mais da hora, mais legal. Eu tenho um telescópio aqui em casa e ele não é tão bom assim, mas o dia que eu consegui ver Saturno foi muito da hora. Eu vi uma bolinha com um pedacinho de
um bracinho assim, ai, nossa, isso é o anel do Saturno, muito louco. Legal. Vamos lá. Um cientista que mudou várias vezes sua forma de pensar. Ou um pensador, pode ser um filósofo. Cientista, eu diria... Pode ser mais de um. Pode ser o quê? Pode ser qualquer um. Pode ser os dois, pode ser mais de um, quer dizer. Olha, filósofo, eu diria talvez Nietzsche, que algumas ideias dele eu acho... O pensar dele eu acho muito louco. Mas cientista eu acho Maxwell. Maxwell, tipo, se eu fosse escolher um cientista da hora, eu escolheria Maxwell. Mas por que motivo? Por causa das equações dele? As equações de... As equações... Sim, tipo, o jeito que ele escreveu tudo ali, né, da eletromagnetismo, juntou tudo, tipo assim, tinha os trabalhos de Faraday, de Ampère, ele juntou tudo e conseguiu descrever tudo como se fosse uma coisa só. Eu acho muito louco isso. Vamos lá, outra pergunta que tem aqui. Olha, Giovanni, né? Se você fosse um herói, qual você seria? Nossa, super-herói? Acho que se ele for um herói, falou, pode ser, não sei. Eu falaria Homem de Ferro, mas eu desde pequeno gosto do Batman, então difícil a escolha. Vamos lá. Como você... Tá, uma pergunta aqui do Giovanni também. Por que você acha que a Terra é plana? Defenda seu ponto de vista. Pode falar uma coisa. Porque... Putz, eu já tive uns argumentos aí, idiota, pra defender, que eu achava engraçado, mas... porque, ó, você já olhou o seu chinelo? O chinelo, ele é plano, então quer dizer que se a Terra fosse redonda, ele seria curvo também, então é por isso que a Terra é plana. Essa foi um bom argumento. Vamos lá, next. Como você gostaria de ser lembrado? Calma, antes dessa, pra você pensar mais. Daí, outra do Giovanni. Eu não entendi essa pergunta, mas tudo bem. Quantos anões você precisa pra ser feliz? Se você quiser pular, tudo bem. Eu vou ter essas perguntas necessárias. Pode ser pulado. Vamos lá. Se você quer responder essa? Não precisa. Dos anões? Pula. É fácil pular um anão. Vai pular. Se você pode pular um anão, é possível também. Mais fácil. Vamos lá. Qualquer coisa que você queira acrescentar, Rodrigo. O Rodrigo tá aqui com a gente. Qualquer coisa que você queira perguntar, pode perguntar também. Depois a gente vai lá na pergunta dos mentorados. Vamos lá, qualquer. Como você gostaria de ser lembrado? Se você fosse lembrado um dia. É legal, só agregando aqui no Degree Tyson, fala uma coisa bem legal. Ele fala direto isso, que ele gostaria que estivesse escrito. Para quem não sabe, o Degree Tyson é um dos físicos mais influentes da atualidade, né? No quesito para explicar para o público leigo, e não só isso, como astrônomo, né? Ele é bem conhecido. E ele fala que na lápide dele, ele gostaria que tivesse escrito mais ou menos isso, não sabe bem a ideia, mas é que tenha vergonha de morrer se você não agregou nada para a sociedade, nem que seja nas mínimas coisas. Então, você gostaria de ser lembrado? Eu acho que eu não, tipo assim, em questão de ser lembrado, eu acho que eu não precisaria ser conhecido por todo mundo, assim. Se eu mudasse de alguma forma a vida de algumas pessoas ao meu redor, já seria o suficiente, eu acho. Mas, por exemplo, você pode ser lembrado ou esquecido. E lembrado, você pode ser lembrado de forma positiva ou negativa. O que eu queria ser é lembrado de uma forma positiva, tipo, poderia ser, tipo assim, só nas vidas que eu tive contato, né? Por exemplo, as pessoas ao meu redor. Isso já seria o suficiente para mim. Porque o contato que eu tive com elas, talvez isso também influencie outras pessoas. Isso que eu acho interessante. Então, tipo, sendo... Legal. Não importa a forma, desde que seja positiva para as pessoas que você conhece. Porque às vezes as pessoas pensam que, sei lá, um cientista, um físico, muitas vezes antes delas entrarem, né, elas ficam com aquele negócio, ainda mais quando elas têm um conhecimento não tão grande sobre a área, né? Eu vou descobrir isso, eu vou descobrir aquilo. E muitas vezes eles não sabem que é muito mais complicado, né, você conseguir. Olha quantos cientistas existiram na humanidade. Olha quantos são conhecidos por alguma coisa. E, na verdade, é mais um nome, né? Mais um marketing, por exemplo. Claro que existiram cientistas geniais, mas sabem que tiveram muitos outros por trás que, às vezes, contribuíram até mais na base para aqueles que foram lembrados no final, né? Tem todo um alicerce para, não sei,
a mudança lá da relatividade restrita. Tem todo o alicerce de cientistas que fizeram antes, né, que construíram tudo aquilo, que não são conhecidos, né? E nem por isso. Por exemplo, hoje em dia a gente conhece o Giordano Bruno, mas na época dele, tipo, ele foi morto na fogueira, né? Tipo, por questionar as ideias da época. E ele foi, tipo assim, um cara que talvez tenha influenciado o Galileu, por exemplo. Legal, tá lá, mais uma pergunta aqui que apareceu, que, essa é bem filosófica. A matemática já existia ou ela foi criada? Eu acho que ela... olha, já que ela é filosófica, pegando um pouquinho de Platão, umas paradas assim, eu diria que ela foi inventada. Porque, tipo assim, é como se ela fosse algo perfeito, assim. Tipo, ela tá no mundo das ideias e o mundo real é totalmente diferente, assim. Por exemplo, tá certo que a gente consegue modelar muitas coisas usando as fórmulas matemáticas, só que, dependendo da situação, elas acabam ficando cada vez mais complexas. Por exemplo, o clima, né? Que é uma coisa que tem a ver com a teoria do caos, né? Tipo, uma mínima mudança em qualquer condição inicial já é o suficiente para causar uma diferença gigante lá na frente. E talvez a gente consiga encontrar algum modelo matemático que consiga prever isso, mas se a gente encontrar, ele vai ser algo muito complexo, tipo assim, ele vai depender de muitas variáveis, ele vai... Simplificando, você acha meio que a matemática ela foi inventada, no caso, para tentar simplificar coisas mais complexas ou também explicar em outra linguagem coisas mais simples? Sim, porque a matemática ela é uma linguagem, né? Então, tipo, eu acho que a gente está observando o mundo e escrevendo o que a gente está observando de forma matemática. Eu diria que isso é a matemática. Da nossa maneira. Legal. Eu acho assim, por exemplo, tem coisas na matemática que possivelmente são da natureza, que é a lógica. Eu acho que a lógica faz parte da natureza. Mas a matemática em si, talvez, é algo que a gente inventou. Legal. Deixa eu colocar aqui, já vou até montar no meu celular. Vamos ver. Como foram, uma pergunta aqui que mandaram, acho que foi da mentoria essa aqui. Como foram seus estudos mudando água para o vinho, né? Como foram seus estudos para passar na prova da USP? Eu fiz os vestibulares da FUVEST, Unicamp, do Enem e da Unesp. Aí, deles eu foquei meus estudos na FUVEST e, como eu disse, no meu ensino médio ele foi bem forte em questão de estudos para vestibular, mas não foi só com aula, prestando atenção em aula, né? Isso foi essencial, mas foi muito de fazer muito vestibular. No meu ensino médio, no primeiro e segundo ano, todas as provas, aliás, terceiro ano também, todas as provas, elas tinham, tipo, provas avaliativas, né? Elas tinham questões de vestibular, ou pelo menos um pouco de nível de vestibular. No terceiro ano, a gente tinha bastante... No segundo ano, a gente começou a ter bastante simulados. No terceiro ano, eu acho que era só simulados de vestibular. Então, a gente ficava numa sala, aplicava uma prova de 90 questões e tinha umas 3, 4 horas para resolver, uma coisa assim. Aí, isso ajudou muito, porque no dia do vestibular já era algo familiar. E também a gente tinha a noção de como eram as questões, no sentido, tipo assim, o que eles geralmente cobram. E fora que as aulas que a gente teve, a gente tinha uma bagagem, né, para conseguir responder as questões do vestibular, ter um entendimento, e não só, tipo, às vezes vai ter alguma questão que você não sabe no vestibular, mas o importante é saber técnicas de como resolver, porque às vezes você não vai conseguir acertar por saber, talvez seja por, tipo, conseguir entender bem o enunciado, e às vezes até por chute, né, tipo assim, você tem uma técnica de chute interessante, tipo assim, eu sei que a B e a C não pode ser, aí você fica entre 3 questões, já é bem melhor. Mas aqui não tá mais preparado em si para a prova do que o conhecimento em si, né? Porque sim, a gente percebe que esse conhecimento do ensino médio não é geralmente o que a gente vai usar, né? Que é uma das perguntas, depois a gente faz, que é a diferença do conhecimento da universidade, em física, no caso,
do ensino médio. É. Mas você disse que é mais importante estar preparado Sim. para a prova, né? Sim, E até pro- porque muita estudar a matéria. gente chega no vestibular, fica nervoso e dá branco. Então, tipo, é muito importante estar preparado, tipo, psicologicamente, emocionalmente. Isso é importante Concordo também. bastante. É, É do que o estudo, em si, o mais importante que o estudo é a preparação diretamente para a prova, né? É. Junto com conhecimento. Tem gente que acaba deixando para lá, né? Só estuda por estudar e acha que não vai passar, acaba. sim. Pode até passar, mas é mais complicado. Tem dá mais pra dar problema. dificuldade. Como é que foram, mano, suas primeiras impressões ao você entrar na USP, assim, naquele campus? Eu confesso que às vezes até sorriu, que Aham. mas é diferente. Como é que foram suas impressões? Tipo, ao entrar lá a bater de frente com a física USP, Foi. um prédio gigantesco. Muito enorme. Foi muito louco, porque eu já tinha ido lá uma outra vez, eu tinha feito uma Olimpíada de Física, né? Eu acho que tinha mais fases, eu fui até a terceira fase, fui lá fazer a terceira fase na USP, aí era na Poli. Mas aí eu entrei lá, tive um contato lá, mas foi uma pequena parte. Quando eu fui a primeira vez, depois de ter passado em Física, eu não sabia que o campus era tão grande, né? A cidade universitária era tão grande. Eu entrei lá, a gente até se perdeu um pouco, a gente conseguiu chegar ali no campus de Física, aí a gente na verdade foi ali para ver moradia, então a gente deu uma volta ali no campus de Física, né, tava tudo fechado a parte de dentro, mas a gente deu uma volta ali, passou perto de alguns laboratórios, uma coisa assim, né, do acelerador de partículas que tem lá, e a sensação foi, não sei descrever muito bem, mas acho que um pouco de realização, porque acho que tinha se tornado um sonho, né? Tipo, fazer física e, tipo, é algo, digamos, um pouco grandioso conseguir estudar numa das melhores universidades do Brasil, né? Tipo, de vez em quando até eu dou uma brisada, assim, tipo, mano, eu tô estudando na USP, velho. Tipo, eu tenho, tipo assim, é uma coisa que pode ser grato, sabe? Uma diversidade de pessoas, né? Você vê o local, a qualidade, né, das pessoas que estão lá e não só do. Os professores. As oportunidades, né? Bem legal. Vamos lá. Sua mãe, como é que foi depois que você falou que você passou na USP, pra sua mãe, pra sua irmã? Como é que elas ficaram, sua família? Como é que você contou? O pessoal, geralmente é um momento legal, né? Quando a pessoa é aprovada. Como é que foi pra você? Tipo, no dia? As pessoas à sua volta. No dia, perto disso, quando você foi contar. Eu não lembro, acho que eu contei primeiro pra minha irmã, mas aí elas ficaram super felizes, tipo, minha mãe, minhas duas irmãs, aí, não lembro se foi, acho que foi exatamente no, elas estavam de olho na lista também, então acho que, eu acho que minhas irmãs ficaram sabendo antes de mim, na verdade, falando a verdade. Aí, eu acho que, tipo assim, aí elas chegaram do nada aqui em casa, aí parecia ser só um café da manhã comum. Aliás, tipo assim, minhas duas irmãs moram em outro lugar, né? Elas são casadas. Aí, elas chegaram aqui em casa, aí eu acho que elas chamaram alguma coisa pra ir lá fora, não lembro, ia sair, não sei. Mas aí elas estavam com farinha e os negócios pra escrever no meu rosto, né? Já começou a bagunça ali. Mas foi da hora o dia, tipo, elas ficaram bem felizes. Mano, o pessoal às vezes zoa, né? Fala assim que, tipo, sei lá, engenharia, acho que direito, medicina são os cursos mais. São os cursos que a maioria das pessoas fazem. Você sentiu, no caso, algum preconceito, tipo, por parte de outras pessoas por não estar fazendo um curso meio que normal, por parte da família? Ou foi bem, tipo, realmente a gente tem isso intrínseco na nossa sociedade, né? Principalmente no Brasil, onde as pessoas não sabem, sei lá, a importância das matérias de base, por exemplo, porque sem a física, sem a matemática, né, nem existia a engenharia para a base de todas as matérias e quase de tudo que a gente tem hoje de tecnologia, né? Então, mas você sentiu, no caso, alguma, ou o pessoal, é uma pergunta que fizeram. Eu acho que foi mais das pessoas mais perto, assim, mas bem pouco. Tipo, por exemplo, mais de uma irmã minha, né? Ela, tipo assim, ela no começo ela queria que eu fizesse engenharia, né? Aí... Mas depois que eu passei, tipo, pra ela já ficou de boa, assim. Tá, vamos ver como vai ser. Mas o que eu mais vejo
a pessoa não saber tipo assim, o quão abrangente é a física, ou, tipo assim, o que eu vou fazer com física, né? Ou elas ficam com a ideia de, tipo assim, nossa, física, o cara deve ser inteligente pra caramba, né? Física. Ou é maluco É, também. Uhum. é, Aí é é mais verdade, isso, né? Mais é de verdade isso. No final preconceito do de, ano, tipo assim, ah, é física. Não, isso aí bem só não sei besteira. não. Uma coisa É, é mais por uhum. falta de conhecimento mesmo. Mais fraude de Aquele conhecimento. bem. Uhum. Tanto que no final do ano, que em 2020 fui viajar e tinha pessoas novas que eu não conhecia, geralmente as pessoas acabam perguntando, né, o que você faz. Aí você fala, eu Uhum. faço física na USP. Aí a roda inteira para e fala, nossa, você é um alien, você não sei o que lá, nossa, você é um É, gênio. Você fala, nossa, eu tô falando quanto eu sou estúpido. Tipo, porque é uma coisa normal, o pessoal pensa, mas aquele negócio pra fazer física, você não precisa ser nenhum gênio, você não é o cara que vai não, descobrir todas as coisas. Você apenas tem que ter, sei lá, amor pelo conhecimento e por coisas sim. novas e pelo Até conhecimento. por Só ter isso, né? também. Até porque também física, ela, tipo assim, se você é uma pessoa, tipo, pelo menos se era bom no ensino médio, considerado uma pessoa inteligente, física ela vai ser um curso que ela vai bater bastante no seu ego, porque, nossa, é É, difícil algumas outra, coisas, tipo assim, uma pessoa que, tipo, eu era no finalzinho eu consegui tomar um jeito no ensino médio e, tipo, eu tirava umas notas boas pra caramba, assim, em física e matemática que eu tinha mais facilidade era, tipo, perto de 10 que eu tirava. Agora, essas matérias que eu tinha mais facilidade na faculdade é sempre uma das, tipo assim, lutando para não tirar abaixo da média, sabe? Tipo, é difícil, tipo, diferente, né? Eu Aham, também, quando eu, no caso, antes, né, do vestibular, eu tinha prestado outras provas militares, então eu acabei sendo aprovado em todas. Então, obviamente, o seu ego é alavancado, por mais que você não saiba as coisas por dentro, você vai achar que você tem um conhecimento acima da média, que sabe isso do mundo. Aí você chega lá e aí você se depara com conhecimento de verdade, é. né? Você Tipo, descobre entre que não aspas, assim, sabe, porque descobre que aquilo não é a física do ensino médio não é a é, física de verdade. Em teoria, aham, em algumas partes pode ser, mas longe de ser, né? A verdadeira aham. dimensão das coisas. Então, bem legal que tem aquela pancada, né, inicial, que você fala, mano, o Sim, que tá acontecendo? principalmente nas matérias que, tipo, hoje É em bem dia a gente legal. vê como fáceis, né? Tipo, cálculo 1. Hoje em dia a gente enxerga isso como, tranquilo. Mas, tipo, se leva um baque inicial da matéria, porque você nunca tinha visto isso, ou pelo menos a maior parte da matéria você nunca tinha visto. Eu vi por conta própria um pouco de cálculo no ensino médio, a parte de derivada, mas eu vi mais integral, tipo, por conta própria. Só que limite eu não tava nada acostumado. Então, tipo, eu apanhei bastante. E mesmo assim, até acho que mais ainda, se a gente for falar, é física especial, né? E geometria e Nossa, vetores e tal, que assim, é meio que foi auge isso um pouco, porque eles foi. não pegavam só a física, mas sim a matemática, não a de cálculo 1, mas como de cálculo 2, derivadas parciais, jogavam um monte de coisa Sim, que a gente só aprenderia em 3 anos, 4 anos, é, entre as com mais aham, foco, né? Então, e aquele aham, negócio de correr atrás, pegar um monte de livro em língua estrangeira, vídeo lá do Walter Lewin, um aham, monte de coisa em cima. Aquele aham, negócio, você perde a vida social, você fala, menos agora que eu entrei na faculdade, né? Tipo, entre as boas, tá mais tranquilo, dá só o que eu gosto, aí você aham. acaba. Lembra aquela, acho que física especial, a gente foi lá, acho que, sei lá, segunda semana, que foi a primeira vez, né, que teve física Eu, especial, quando a gente entrou, eu primeira vez entrei na primeira já. todos lá, Aí eu que chamei com você, lá né? na Tipo, eu e o Giovanni, vocês estavam no Scale Up, aí eu chamei vocês. especial Aí, lá, a gente tava, aí aí chegou, você falou, mano, nossa, olha isso. física especial pra Aham, ver como é que é, aí sem saber que eles tinham. aham. Aí lembra a primeira provinha que teve lá, acho que pra calcular, acho que onde o Ah, foguete ia cair, alguma coisa assim, que sim. era bem Aham, complexo. Aí aquela tem uma salinha de estudos na USP, né? Aí sei lá quantas sim. pessoas cabem, tem uma, Aham, uma das salas de estudo, né? Sabe, 100 sim. pessoas. Aí tava, a sala tava cheia, e a turma inteira era de física especial, só tipo de Aham, noite, durante 3 dias lá, aquela sala era tipo noite, todo mundo. Aí você sim. vê o quanto era pesado, né? O quanto é É. pegada. É E, diferente, né? você lembra Convencional. daquela questão para calcular, não sei se você tava já, mas tipo, tinha uma questão que era da provinha, que era para calcular, estimar, na verdade, o número de grãos de areia na praia e o número de átomos num grão de areia. Aí eu achei que isso seria o curso inteiro, né? Tipo, é tranquilo, né? Vou estimar aqui a quantidade, cheguei perto, legal. Aí, e é tranquilo, né, fazer isso aí. Você usa uma matemática mais básica, você não precisa deduzir muita coisa.
Aí eu achei Só que pensar seria um o curso inteiro, Aí, nossa, eu vou estourar nessa matéria aqui, eu ia bem pra caramba. Aí quando chegou a prova de verdade, você vê aí que já, tá embaixo. né? Vamos lá. Uma das perguntas era quais foram suas maiores dificuldades ao começar as primeiras matérias. Acho que você respondeu mais ou menos. Dá pra Sim, acrescentar. deixa eu ver. Eu acho que eu tive uma boa base de matemática no meu ensino médio, mas ainda assim eu consegui acompanhar bem cálculo e física. Eu acho que o maior problema mesmo foi geometria e vetores. Porque, tipo assim, além de começar com algo novo, que seria trabalhar com vetores, que eu já tinha visto vetores no ensino médio, mas eu não tinha trabalhado tanto com vetores quanto nessa matéria. E o começo ainda tá até tranquilo. Olhando as aulas do professor, tipo, dá para entender, legal, tô entendendo como que vai, mas a prova ele cobrava muito, ele cobrava como se a gente soubesse perfeitamente, tipo assim, saber se tivesse muito bem, sei lá, tivesse um ano de estudo já de vetor. Ele cobrava, tipo, algo muito, Diferente. era desafios, né, tipo... É que o pessoal pensa que é assim, o vetor que é meio que eles usam na física ou na matemática, tipo, no ensino médio, e não tem nada a ver, na verdade, são equações vetoriais, né? Totalmente diferentes. Coisas que a gente modela as equações vetoriais para se encaixar em qualquer parte da matemática, né? Então se torna muito mais complexo do que simplesmente usar vetores, tipo, que a gente usa, não tem nada a ver. É bem diferente. No ensino médio a gente tem vetores bidimensionais e é só soma de vetores no máximo. Aí na faculdade, em vetores, em álgebra, não, desculpa. Na aula de vetores de geometria, a gente teve produto vetorial, né, produto interno, que é um produto entre vetores. E essa ideia, na verdade, foi uma das coisas que me pegou um pouco, porque eu não estava conseguindo entender direito o que era isso, né, um produto interno, um produto entre vetores. Tipo, eu fiquei um pouco encanado nisso e no começo isso foi difícil para mim, tipo, me prejudicou um pouco, eu precisei pedir ajuda, né, tipo, perguntar para outros alunos para tentar explicar um pouco melhor para mim, aí depois eu consegui pegar, mas isso eu acho que foi uma das dificuldades iniciais, assim. Aí explicando também, a gente fez essa matéria com um dos professores, um dos 4 cavaleiros lá do Apocalipse, no caso, acho que tinha 70 alunos na nossa sala, acho que uns 50, no máximo, todo mundo 50 foram reprovados ou trancaram, né? Tiraram um na primeira prova, dois e aí já trancaram. Eu acho que 20 ou menos passaram, né? Eu passei muito na cadeira. Eu tenho lá aquele 5,1, 9,999. Eu dei muita sorte de ter passado, porque eu tava com minha média. Eu tinha feito as 3 provas, minha média devia estar algo perto de 3, sei lá, alguma coisa assim. Eu precisaria de um 10 para conseguir passar. Aí eu fui fazer a prova substitutiva, só que eu tinha ido pior na minha primeira prova, na P1. E o que ele fez? Ele queria lascar quem queria substituir a P3, que foi o Henrique, no caso. Aí aí a P1, ele pegou as questões da P1, ele só copiou, né? substituiu valores e colocou na substitutiva. E aí eu olhei assim, nossa, eu vou gabaritar isso aqui, porque é a P1, eu estudei que nem um condenado essa prova da P1, né? Eu refiz ela várias vezes, aí eu olhei assim, nossa, eu fiz rapidão ali, consegui terminar de boa, entreguei pro professor, e ele não me deu um 10, ele deu 9,9. Mas foi suficiente para passar. Eu fiquei com 5,3, 5,5, alguma coisa assim. E aquele negócio que você falou, assim, que a gente tá falando, como esses professores, a maioria fazem pesquisa, eu sou professor de matemática do IME, ele faz pesquisa, eu vi a lousa dele lá, tava cheio de negócio, estudando umas coisas que a gente não faz ideia o que é, pelo menos ele se gabava bastante, né, quando ele errava uma conta simples, ele falava que ele estudava coisas muito complexas, que ele podia errar continho, que a gente não podia errar continho, é bem engraçado, mas resumindo, tipo, até isso que o Gabriel falou, a pessoa acaba pegando pesado, tanto que eu tive que ir na sala dele pra falar, nossa, estranho, eu pensei que eu tinha tirado um 7 no mínimo, eu fui na sala dele e ele tinha me dado um 3 na última prova, no substitutivo. Aí eu falei, como assim? Aí eu mostrei pra ele que eu tinha acertado tudo, tipo, mostrei certinho o que eu fiz, falei, tá certo isso aqui. Aí ele pegou uma questão que valia 4 pontos, ele falou só que a questão valia 2 e ainda me deu 1,5, ou seja, ele falou, não, aí ele viu que ele tinha errado. Eles corrigem correndo, eles têm que fazer pesquisas, alguns professores acabam errando bastante, então você tem que ser bastante proativo, né?
Porque se você tiver muita vergonha, o negócio vai acabar sendo prejudicado se você não for atrás das coisas que realmente precisa. E às vezes não ser desrespeitoso, mas bater de frente e ver realmente as coisas que você acertou. Nesse caso, se eu tivesse sido passivo e falado, não, tirei um e-mail, não sei o que lá, já era, não passei. Não, eu falei, como assim? Você tem pra caramba, tem alguma coisa errada. Mesmo que tenha... Da faculdade. Mesmo que tenha errado, mas, tipo assim, pra você conseguir entender qual foi seu erro pra você não repetir de novo, né? Isso é uma coisa Exatamente. que... Porque às vezes é um erro que o professor não gosta, né? Às vezes não é nem um erro, mas ele tira essa nota, você tem que entender também que as coisas. Por exemplo, tem uma professora que ela tira a nota se você escreveu um vetor e não colocou o sinalzinho de vetor em cima, que é uma flechinha. Aí, tipo assim, perdi um ponto, não onde tá esse um ponto que eu perdi? Aí você vai ver porque você esqueceu de colocar uma flechinha em cima do vetor. E aí acaba com essa nota do negócio. Como é que foi, mano? Quando você chegou lá, semanas antes, como é que foi o processo de moradia? O que você procurou pra morar? O pessoal se interessa bastante por essas coisas. Eu fui um pouquinho antes da matrícula presencial para ver as questões de moradia, né? Aí eu tinha, aliás, pesquisado um pouco pela internet, kitnet. Eu tava procurando, na verdade, kitnet no começo, né? Aí eu procurei algumas, aí eu cheguei lá, eu tinha o número das pessoas e o lugar, só que eu fui ver os lugares que eu tinha pesquisado, ou era, tipo assim, kitnet só para meninas, ou já tá tudo ocupado, ou não era mais kitnet. Então, o que foi mais efetivo, entre aspas, foi sair pelo bairro ali que eu tava procurando e caçar a placa de alugas. Então, eu fui procurando ali, eu olhei na localização mais legalzinha que eu consegui achar ali, que, tipo, tinha um portão, acho que é o P3, né? Aí é o portão do P3, eu tentei olhar, tipo assim, as ruas mais próximas, e que, como ali já começava um morro, né, uma subida de morro, eu tentei achar uns que estavam mais ao pé do morro, assim, mais no comecinho do morro, pra não precisar subir todo dia, Os melhores jeitos, geralmente é procurando de alugas, como você falou. E olhando também em grupos, né, porque tem alguns grupos, né. Aí eu liguei lá no lugar, a mulher veio para atender a gente e eu acho que no dia ali a gente já fechou o negócio, foi tranquilo. Quando no segundo ano, né, no ano passado, no começo do ano eu saí da kitnet e fui procurar uma casa pequena, alguma coisa assim, que desse para pagar de boa, para alugar suave, né, aí perto do metrô. Aí foi o mesmo esquema. Eu procurei na internet, eu liguei em corretoras, mas o jeito mais efetivo mesmo foi ir nos lugares que eu achava interessante e procurar por placa de alugas. Legal, não sei se você ouviu aqui, passou um caminhão gigantesco. Tá tendo uma corrida de carro aqui. Tá dando pra ouvir? Não tô vendo nada a corrida de carro. Que isso? Mas é isso, tipo, e o que você falou é bem. Entre as dois jeitos, né? Você pode procurar lá no negócio, ou você vai andar lá pela USP, né? Quando você passar, você vai achar. Outro jeito mais fácil é você falar, pode falar até com a gente também, né? Sim, isso aí realmente. Agora eu sou um especialista em achar lugar. Vai ter número também de pessoas, hoje tem um monte de site, você consegue alugar casa, procurar a República, ali perto da USP você vai achar um monte, perto de cada um dos portões, né? Do P1, do P2, do P3. E cada aluno de cada tipo de curso, por exemplo, a maioria dos alunos de física moram perto do P3, né? Pra quem mora perto da USP, porque é mais perto pra gente. É o ônibus, o caminho mais curto. Aí não sei, eu tenho outros institutos, não sei, algum instituto que fica mais perto do P2, aí os alunos de tal instituto moram mais perto do portão 2. Então aí varia de acordo com o curso, né? Que você for fazer. Outra coisa, quais são as coisas, o que você mais gosta de fazer lá dentro da USP? Não sei se você gosta de fazer coisa além da USP. A área se aproveita o lugar em si, porque tem lugares, né, para praticar esporte, skate. Spoiler. Spoiler. Olha, saudades da USP, mas eu acho que eu gostava bastante da biblioteca e também dos cookies lá da biblioteca. Mas tipo, eu acho que meu lugar preferido lá era... Oi? Não entendi. O que são esses cookies aí? O que são esses? Sim. Perto da entrada principal ali, da entrada do IFIUSP, né, do Instituto de Física, não é a entrada
que dá na avenida, é a entrada perto da biblioteca, é uma das entradas principais também. Tinha uma barraquinha ali tipo, a mulher vendia salgados, bala, e vendia os famosos cookies da USP, da física. É tipo uma banca de jornal, né? Como se fosse uma banca de jornal, só que maior, né? Tipo Só que uma um banca alimento. de jornal maior, que vende várias coisas, assim, bebidas, tipo refrigerante, suco. E tinha os famosos cookies da física, que era tipo um cookie normal, né? Só que ele era feito na hora, então ele saía quentinho, e ela colocava ovo maltine em cima, canela, açúcar, e ficava incrível. E era perto da biblioteca, então, tipo, você tava estudando ali, você sentia o cheiro, atraído, um negócio, nossa, ainda é. Certeza. Mas eu acho que o meu lugar, até então, era a biblioteca. Mas se eu tivesse visitado, tipo assim, eu visitei alguns laboratórios, mas se eu tivesse mais frequente lá, talvez algum dos laboratórios seriam meus favoritos. Eu visitei o Tokamak da USP e eu achei muito louco lá, a explicação do professor que ficava lá dentro também, mas é incrível lá dentro. O acelerador de partículas da USP. O Tokamak, ele é um reator de plasma. Ele na verdade é tipo uma contenção, né, magnética para conter a plasma lá dentro. Então eles conseguem esquentar gases lá dentro até eles atingirem uma temperatura que eles se transformam na quarta fase como fazer? Ele é gasoso e virou plasma, e ali ele tem uma contenção magnética. E eles fazem estudos com plasma lá dentro. E o acelerador de partículas também é um prédio gigante e foi interessante visitar lá dentro, mas eu acho que o Tokamak eu achei mais da hora. Mas a biblioteca é o meu preferido, né? É legal, porque na verdade tem mais de uma, né? Tem a biblioteca de baixo, tem a biblioteca lá de cima, ela é perto. A biblioteca é normal, tem a biblioteca em cima só, mas tem a sala de estudo. Sim, A sala de estudos que é grandona, é bem legal. Tem assim, uma sala de estudos, tem a parte aberta, é tudo dentro de um lugar. Você tem a parte ali, tem várias cadeiras que o pessoal fica meio sozinho, individual, e tem uma parte de dentro que é bem legal. Eu achei, nossa, quando eu entrei, eu acho que eu fiz meio stories aqui até o talo. Tem umas salinhas assim, nunca vi. Tem várias salinhas, uma do lado da outra, que cabem, não sei, de 5 a 6 pessoas, vai apertando ali 7, pouco mais, né? Pouco mais. Aí, lá dentro do negócio é piada interna. Aí, tipo, lá dentro o pessoal acaba se juntando quando vai fazer trabalho, coisa assim, o pessoal se junta, discute questão, é bem legal, que é muito divertido estudar assim. Vocês vão ver, não sei, pra quem não tá acostumado, faça isso, se você passou ou não passou, acho que a coisa mais divertida que eu fazia muito quando eu estudava pra vestibular, a dica é junte-se pra resolver questões juntos ou discutir coisas de matéria juntos, que é muito divertido. Quando você tá com outras pessoas, acaba expandindo, né, com outras pessoas que estudam, fica bem legal. Mas você falou do cookie também, né, explicando pro pessoal, o cookie não é famoso porque vocês estão na física, não. O pessoal de todos os institutos vai lá só pra comer o cookie. O pessoal de longe, tipo, dos institutos mó longe, vai lá e só pra comer lá o cookie, porque eles colocam um monte de coisa, né? Colocam, sei lá, agora esqueci, ovo maltine, açúcar, canela, negócio bem elaborado, é legal. Um lugar bom pra se conhecer. Gosto de comer bastante. Aliás, eu acabei me confundindo. Na verdade, não é a biblioteca, é a sala de estudos, né? Eu achei, sei lá, achei que chamava... faz tempo que eu não vou lá. Mas é a sala de estudos, né? A de cima tem as salinhas fechadinhas. Era legal. Falando nisso, do lado, né? Tem, tipo, a sala, no caso, a biblioteca, ela fica do lado, né? Sala de estudos. Na biblioteca você pega livro sem você pagar absolutamente nada. Tem um sistema lá que você usa Dédalus. Você pega o livro e você tem, não sei, aí você pode clicar 3 vezes lá. Quando chega o seu tempo de devolver o livro, você pode clicar 3 vezes para antecipar. Ou seja, você fica com o livro um tempão e aí quando tem o tempo, você devolve, tem que ir lá devolver pessoalmente, depois pegar o livro de novo. Você pode pegar vários livros, eu não sei qual, até 8, 10, não sei. Não, pode pegar, eu não sei se tem um limite, mas aí é um aplicativo, né? Que aí ele avisa quando que vai acabar seu prazo e você pode adiar o prazo 3 vezes, né? Como você falou. Depois da terceira vez que você adiou, você tem que ir lá na biblioteca para você conseguir mais tempo de empréstimo. Isso, e que você encontra muito livro bom, né? Porque tipo, você fala, nossa, é um livro que você não encontra em nenhum lugar. Você tem uma fileira, dá vontade de você levar todos. Tem uma fileira com 50 Moisés, volume 1, mais ainda, 100. Uma fileira com 100 Moisés, volume 2. São os livros que, entre aspas, são os melhores, né? Pra você usar o Feynman, você encontra um livro de Feynman, aqueles vários livros gigantescos. Não só os lições de Feynman, mas tem
aquele pretinho, livro preto do Feynman também, que eu esqueci o nome, mas é alguma coisa... tem a ver com lições, mas ele não é algo didático, ele quer passar, tipo assim, como que era lá na Caltech, como que era a questão com os alunos, uma coisa assim, a ideia de como escrever os livros das lições de Feynman, por exemplo. Eu não lembro o nome do... Você encontra umas relíquias lá, né? Uns livros, tipo, que estão escritos ainda à mão. É verdade. Isso é muito bom. Porque era livro... Da mão, assim, tipo... Porque era uma cópia, né? Só que era da época que, tipo, talvez do começo da USP, então, tipo, o pessoal, eles faziam... Você vê que o livro, ele até meio amarelo, assim, as folhas bem antigonas, porque era do começo ali da USP e provavelmente era da Poli, esses livros, né? Da Politécnica, que aí... Calma que eu me perdi na pergunta. Lições de física. Sim. É o livro do Feynman, lições de física ou não? Não, lições de física é o vermelhinho que eu falei, né? Não, o vermelhinho, mas é o preto. Eu vou dar uma procurada aqui, lições de física. O preto é outro, depois você procura. Lições de física é o vermelho, que eu falei, que é o grandão. Aí o preto é outro que é mais pessoal. Porque lições de física, ele fala da matéria em si, só que ele é diferente a forma que o Feynman aborda, né? Que ele, a forma, você fala perdão, não, pode perguntar à vontade. Ele usa teoria, ele fala teoria de um jeito muito legal, que você não vai encontrar em nenhum livro, e ele usa também uma matemática sempre meio que mirabolante, ele não usa também a matemática formal, ele sempre vai tentando dar um jeito de você chegar naquela ideia de uma maneira... Qual que é o nome, você achou? Dicas de Física. Dicas de Física. Bora lá, next question. Tá, sobre estágio, quando você chegou a procurar vaga de estágio, você acha que vale a pena? Você dá o seu... Talvez eu tenha um conhecimento legal sobre isso também. Primeiro você fala o que você acha sobre isso. Vagas de estágio na USP pode ser formal ou não? Tem gente que chega no curso e já quer logo procurar uma iniciação científica, alguma bolsa, uma coisa assim. Eu acho que isso não vale tanto a pena, porque talvez se você chegar em algum professor e, tipo assim, pedir para ele te conduzir, entre aspas, até chegar nesse ponto, que aí, tipo, estuda isso, estuda aquilo, foca nisso, foca aquilo, aí eu acho interessante, mas você tentar já logo de cara alguma iniciação científica, alguma coisa assim, eu acho que não vale muito a pena, porque no começo você não tem muita bagagem, vai ser bastante trabalhoso para você no começo, e assim, você vai ter que procurar bastante coisa por fora, e também você ainda não sabe muito bem o que você quer, né? Mas também serve um pouco para você, tipo, descobrir, né? Tipo, tô fazendo isso aqui, né? Uma IC de física quântica e não tô achando legal. Então, você descobriu algo que você não se interessa tanto, assim, porque a física é muito abrangente. Você não tem a matemática também para isso, né? Você não tem a matemática necessária. Você vai, eu sendo sincero, 99% dos casos, não pense que você é uma exceção, 99%, você vai ser um entregador de cafezinho do professor. Ou no máximo ele vai mandar você procurar as coisas e, tipo, você não vai querer procurar, sabe por quê? Você vai ter tanta coisa, você vai estar tão atolado com matérias difíceis, principalmente se você quiser aproveitar seu curso ao máximo. Porque a gente pegou física especial, professores complicados, então realmente você não tem tempo. Tanto que eu fiz uma experiência de ser informal e eu saí fora, tipo, como exemplo, o professor era legal, só que era muito focado em matemática, não era uma coisa que eu gostava, eu quis saber mais sobre a área, me agregou, só que, nossa, sugou imensamente, porque eu já tava com as matérias que a gente falou, já estudava 24 horas por dia, eu tinha que usar, eu precisava de 1 hora a mais no dia que não existia para pegar coisas de outra área. É legal que eu aprendi um pouquinho sobre programação em C, outras coisas assim, mas não é uma coisa que eu acho que não valeu, entre aspas, não valeu a pena, custo-benefício. É informal, então você não recebe. A maioria você não vai receber, porque a maioria dos professores não vai querer fechar IC. Depois do primeiro ano pode ser que você feche. E mesmo assim, se você fechar uma IC, dependendo do seu nível financeiro, a bolsa costuma ser de R$400, né, de iniciação científica. E pelo gasto de energia que ela vai te causar, muitas vezes também não vale a pena. Aí depende de você, do seu tempo que você quer, né? Tem muitas variáveis, né? Mas eu concordo com o Gabriel, é o que a maioria das pessoas falam. Eu acho que, tipo assim, como o Henrique falou, o custo, né? Tipo, ela vai te pagar só R$400 e ela vai te custar bastante do seu tempo, né? Só que eu acho que o maior questão de custo-benefício, assim, o que você vai receber dela não é dinheiro, mas é experiência. Você conseguir bastante experiência na área ali. E eu acho que é interessante você pegar algo que você gosta
que aí você ganha experiência naquilo que você gosta e que provavelmente você vai trabalhar no futuro. Por exemplo, eu recentemente estava procurando vagas de IC em questão de cosmologia, relatividade geral e buracos negros. E eu achei uma proposta que mandaram nos e-mails da USP, e todo mundo recebeu. Eu vou ver se eu mando um e-mail para eles, para ver se eu o que eu posso fazer, né, para conseguir trabalhar com eles mais para frente. E é bom que, tipo assim, eu não vou fazer isso por dinheiro, mas eu vou fazer para ganhar experiência nisso, porque aí você já vai estar meio que encaminhado para o seu mestrado, doutorado, você vai conhecer os professores, né, tipo, melhor, né, no que eles trabalham, e vai ter experiência naquilo ali, né, no que você quer trabalhar. Exatamente. Uma coisa só é que é meio problemático, tipo assim, agora a gente tá no terceiro ano, então a gente tem mais bagagem, né, para conseguir entender a matemática, não total dessa área, porque essa área ainda tem uma matemática muito mais a fundo, né, no mestrado e doutorado você começa a trabalhar de verdade com isso, só que agora dá pra gente começar a entender meio que o básico sobre isso, né, não o básico, mas o básico da matemática. Quem ainda no primeiro ano, uma coisa ruim é que você pode perder o amor por essa área, né, porque geralmente a gente não gosta de coisas que a gente não entende. Então, se você pegar uma área dessa e o professor começar a passar muita coisa para você, vai ter muita matemática que você não faz ideia ali do que está acontecendo. Então, você vai ficar desgastado e vai acabar ficando puto com a área, porque você não vai entender absolutamente nada. Então, se você tiver que entender a matemática realmente dessa parte. Por isso que é bom você ter a paciência de saber aonde você está e aonde você quer chegar, para você não tropeçar em pedras que necessariamente você não precisa tropeçar, né? Ainda mais gostar de uma área, que o Gabriel falou, que é bem legal isso. Se ele fosse sobre estágio, é bem da hora. Eu lembro que... Você já falou mais ou menos. Eu lembro que no seu negócio de IC lá, é interessante eu até esqueci o nome do professor lá, mas aí a área dele é física matemática e trabalha com EDO, que é equações diferenciais. Não sei se ele trabalha com EDO e EDP também, que é ordinárias e tem equações diferenciais parciais. Com as duas, só que voltadas para física. Não era equações diferenciais. Sim. Aí, tipo, você nem tinha visto isso ainda, né? Ia ver um pouquinho no segundo ano, que é aquela parada do oscilação harmônica. E, tipo... A gente tinha visto integral a fundo, nem equação diferencial, então diferencial parcial. Uma coisa bem... Ou seja, você tem que... Tipo, isso ajudou em tese por causa que eu conheci primeiro que as outras pessoas o que era, mas mesmo assim... Não adianta nada você saber o que uma coisa é, saber que ela existe, mas não ter a bagagem para resolvê-la. Então não adianta muita coisa. Nem maturidade. É legal. Você não tem maturidade para isso, você não tem maturidade para entender como resolve. Você não tem maturidade, é como se fosse, sei lá, você não tem a maturidade para entender certas coisas. A gente vai te explicar aqui, você vai ficar assim, muito louco, mas você não tem a maturidade necessária para entender. Tipo, você ensinar um bebê, uma criança de 2 anos, sei lá, o que é números complexos, não sei, ela vai, sei lá. Tá, já gerei um pouco, mas... Não, mas a grade que eles, tipo assim, na física, eles têm uma grade que eles montam pra você, a grade, como fala, é tipo recomendada, mas você pode mudar. Eles deixam algumas matérias mais pra frente, não, mesmo que você tenha já tenha feito todos os requisitos para essa matéria da frente, mas eles colocam mais pra frente no curso porque você ainda não tem maturidade para fazer aquela matéria, por exemplo. E não é porque, tipo, você de mais bagagem. Então, vamos lá. Outra pergunta legal que você meio que tinha soltado. Quais são os seus objetivos no futuro? Tanto em questão de pesquisa, não só de pesquisa, também você... Porque as pessoas pensam às vezes que um físico só pode fazer física, né? Uma pessoa que estuda física só pode fazer pesquisa, não pode fazer outras coisas. Quais são os objetivos? Pode começar com a área, se você quiser, de pesquisa, não precisa ter definido. Com relação à física, meus objetivos ou atualmente, né, eu gostaria muito de seguir carreira na parte de pesquisa em relação à cosmologia. Eu gosto bastante de astronomia, e astrofísica, né, mas, tipo assim, mais essa parte de, tipo, questão de universo e expansão, estudar um pouco isso, estudar buracos negros, relatividade geral, eu gosto muito disso. Mas eu ainda não conheci física quântica o suficiente para dizer se eu gosto, se eu tenho algum interesse nisso ou não, tipo, o quanto eu sou interessado nisso. Talvez se eu tiver alguma matéria de
de física quântica, estudar um pouco mais isso aprofundado, vai surgir algum interesse que eu não sabia que eu tinha, né? Mas até então eu gosto bastante da área de cosmologia, e eu gostaria de seguir nisso, né? Tipo, me vincular a algum professor em alguma pesquisa, algum artigo, uma iniciação científica, talvez mais pra frente, né, entrar no mestrado com esse professor, ou conhecer outros professores que ele conhece de outros lugares do mundo e estudar com eles também. Tipo, fazer É legal isso que você falou, que você usou a palavra atualmente, porque o pessoal tem que saber que é muito mutável, né? Uma física é gigantesca, as áreas são gigantescas, não tem problema nenhum você entrar numa área de pesquisa, você trocar, porque é assim que você vai saber, né? Testando, errando, sabendo que desse jeito você vai saber se você tem gosto pela área, né? E amor pelo que você tá fazendo. E é o que você disse, você acha que uma pergunta já vindo nessa, que você falou, já fazendo mestrado, você vê de acordo com as pessoas, sei lá, mais velhas, que já se formaram lá, que tem bastante oportunidade para mestrado e doutorado, é uma pergunta que as pessoas fazem bastante pra gente, assim, que se a USP abre realmente portas, às vezes diferenciadas, pra você fazer um mestrado e um doutorado em excelentes universidades do exterior, coisas assim. Abrem porque os professores que dão aula lá, eles têm bastante contato com professores de fora também. Por exemplo, nas aulas de física especial, eu acho que todos os professores que a gente teve aula estudaram fora, né? Por exemplo, o Katisha, acho que ele estudou na Alemanha, o Pisa, acho que ele estudou com o Feynman até, o Pisa? Foi o Katisha, ele teve aula ele foi aluno do Feynman. Estudou com o Feynman, a Funchal estudou na França, por exemplo, então, tipo assim, eles conhecem... Ela fez um curso em Oxford do Newton. Oi? Ela fez um curso, acho que tem a ver, tem o nome do Newton lá, foi criado na época do Newton, um curso lá de matemática que poucos fizeram, em Oxford também. E... Virtuoso da Itália. Virtuoso da Itália. Então, eles conhecem gente lá de fora. Então, por exemplo, se você está fazendo alguma coisa, uma iniciação científica, um mestrado, fazendo alguma coisa aqui com eles, trabalhando com eles, aí você termina e você fala, você quer fazer alguma coisa lá fora. Eles conseguem te ajudar nisso, tipo assim, fazendo uma recomendação para um professor lá de fora, para eles te aprovarem como um aluno de doutorado, de pós, por exemplo, alguma coisa assim, um orientador, né, no caso. E isso ajuda muito, né? Tipo, não só a questão da USP como uma universidade estadual que tipo, vai ter uma ajuda do governo, mas essa questão de esse networking que você tem com os professores. Legal. E é isso que você falou, agrega muito, né? Tipo, por exemplo, a gente estava tendo aula com eles em física especial, eram mais ou menos 7 professores em física especial, que é física 1 e depois física 2. Na verdade, trocava cada 2 semanas ou 3, trocava o professor, né, que estava dando aula pra gente no momento. E esses professores, você via que, assim, eu tava conversando com a Funchal um dia, com as professoras, e ela já estava atrasada porque ela já ia acabar de dar aula pra gente, depois ela já ia viajar pros Estados Unidos. É normal, ela ia ficar 2 semanas lá pra dar palestra, pra não sei o que lá. Bertuzzi a mesma coisa, sei lá, tava indo pro Canadá e outros, sei que lá, eles dão aula, mas eles não param, eles vão pra lá e pra cá, viajam o mundo inteiro pra discutir teorias, pra discutir as coisas que eles estão trabalhando, então é bem legal. O Chabu, o cara que tava fazendo, o cara que eu fiz iniciação científica meio que informal pra querer saber mais sobre uma área, matemática daquela área, ele mesmo, uma semana lá que a gente tava tendo negócio, ele tava viajando, ele descobriu na hora, a gente tava lá na sala dele discutindo algumas coisas lá, algumas coisas de C e de plota gráfica, tipo, em tridimensional, ver como funcionava, tipo, na teoria, né, outra dimensão. Aí ele, do nada, ele abriu lá uma página e descobriu que ele tava inscrito pra palestrar numa palestra que ele ia. Ele falou, oxe, como assim? Tipo, descobriu que ele ia dar uma palestra e tinha um cara muito importante lá da área dele, bem renomado, e ele ia dar palestra, tipo, no mesmo lugar que aquele cara. Aí você viu o cara muito empolgado lá. Porque uma coisa legal também que eu descobri, eu não sabia disso, provavelmente vocês não sabem, que quando você entra numa área, você começa a aprofundar numa área, você cria novos ídolos. Porque você começa a estudar pessoas que estão muito mais a fundo naquela área. Se tem um mestrado, você vai fazer um mestrado, um doutorado, não é você que vai descobrir nada, em 99% dos casos. Você vai começar a estudar as pessoas que já são pós-doutoradas naquilo. E sempre vão ter aquelas pessoas que mais evoluíram em tal área. Então você vai acabar formando pessoas que você vai falar, vai ficar tipo, meio que atrás delas, assim, que vai querer conversar com elas. Porque elas sabem tudo sobre o que você quer saber naquela área. Então é bem legal. Então... Próxima pergunta, vamos lá que a gente tá acabando, não sei quanto tempo deu de live, mas acredito que já mais de 50 minutos ou não, por aí. Tudo bem. Vamos lá.
Então, vamos lá. Era isso, tá. A USP tem algumas portas diferenciadas, tem a pergunta dos mentorados também. Tá, fora isso, né, você falou da física em si. Fora disso, você tem alguma coisa, no caso de empreendedorismo, você pensa só seguir física, você gosta de novos conhecimentos, você gosta de outras áreas fora da física? Tem coisas que você pensa em fazer no futuro? Eu acho que assim, no começo, né, ou como um todo, minha ideia não é ficar rico. Então, tipo assim, a física, ela é mais uma paixão e eu sei que no começo é difícil de manter isso, né? Então, minha ideia é o quê? No começo, tipo, eu busco bastante empreender, eu gosto muito eu estudo um pouco isso e, tipo, eu tenho interesse em empreender para o quê? Para sustentar o estudo na física, que ele vai ser tipo um hobby, entre aspas, mas ele é uma forma de trabalhar e não sentir que está trabalhando, sabe? Aí, então eu busco alguma coisa para poder sustentar a física, até ela conseguir, não só até ela conseguir ser autossustentável, tipo, eu conseguir trabalhar com física e me sustentar com isso, mas também por ter, tipo, outras formas de renda, sabe? Tipo, para não ter uma preocupação. Liberdade financeira. E trabalhar na física porque eu gosto, não porque eu preciso. Exatamente, porque muita gente acaba trabalhando e ficando em uma área específica, mesmo não gostando, né? Porque precisa daquele pequeno dinheiro, pequeno eu digo porque no começo ela fornece um dinheiro pequeno em relação a outras coisas. Mas aquele negócio, né? Você poder ter sua liberdade de fazer o que você quer e fazer o que você gosta, né? Sem ter que estar preso a algum contrato por causa de, não sei lá, por causa do Estado, por causa de universidade, coisas assim, né? Então é legal o que você falou. Poder ter sua liberdade. Vamos ver aqui, ó, tem umas perguntas. Falei, pode falar. Vamos ver as perguntas menturadas. Vai trabalhar na física, em área de pesquisa, e você trabalha com algo bem trabalhoso. Se você não tiver um amor por aquilo, né? Se você não gostar daquilo que você está fazendo, nossa, sua vida vai ser horrível, porque você está fazendo aquilo só pelo dinheiro e, tipo, isso vai custar, sei lá, o seu tempo, suas horas de sono, às vezes. Então, tipo, se você não está fazendo por algo que você gosta, que você ama, você, tipo, vai acabar, tipo, até entrando numa depressão por causa disso, né? Tipo... Parece clichê, né? A gente fala isso, você tem que fazer algo que você... Porém, na física, eu acho que isso é mais fundamental ainda que nas outras áreas. Porque é muito complicado. Vai ter horas que você não vai entender absolutamente nada. Você vai ler livros diversas vezes, muito, e vai continuar sem entender nada. Você não tá preparado, às vezes você vai entender depois. Eu vi um vídeo do Felipe Ghisoli que ele tava estudando alguma parte de teoria quântica de campos, ele falando que isso se torna normal. Isso, você lê 2 páginas durante 1 hora e você só entendeu, tipo, as 3 primeiras linhas da primeira página, tipo... acaba acontecendo, é bem normal isso. Então, se você não estiver fazendo por amor, né? Oi? Depende do dia, às vezes, também, né? Se não tá num dia legal, aí você vai ler o negócio, você não entra na cabeça, aí você já não gosta do negócio e não consegue entender, aí você já fica tipo, nossa... Ou seja, se você não fizer pelo amor ao conhecimento, por querer saber mais, querer entender o universo e ser pelo dinheiro, com certeza você vai abandonar a física rapidinho. Tipo, por isso que é legal, a gente ainda preza por isso. São poucas pessoas que fazem isso, que além disso a gente falou, né, aquele negócio, não precisa ter aquela preocupação extasiada com nota, porque física não é bem difícil e muita gente sim já entrou em depressão e ainda fica em depressão por causa de nota e por causa de coisas assim. Então, se você tem sim uma segunda fonte de renda, ou um segundo trabalho, ou coisas criativas que você pode ajudar a sociedade, por exemplo, um trabalho que a gente faz é agregar para vocês com conhecimento e conteúdo. Se você não tiver coisas que você faz para os outros, para você mesmo, vai acabar se tornando uma coisa bem ruim, por mais que você goste, pode se tornar problemático. Então é uma dica aí que a gente tem que dar para vocês. Deixa eu pegar a pergunta aqui dos mentorados. Para quem não sabe, a gente vai falar só agora, provavelmente, não sei quem vai conseguir ver, mas vai ter tem o grupo da mentoria e as vagas vão abrir daqui 2 semanas. Vai ter um link aí na descrição. Aí se você quiser clicar para entrar na fila de espera da mentoria, que vai abrir a segunda parte, vocês podem entrar e aí a gente vai ver se vocês podem entrar ou não, se vão responder perguntas, que foi com os mentores que passaram, conseguiram entrar para participar da mentoria. Um grupo de tirar dúvidas, prêmio de WhatsApp, todos os outros benefícios que a gente, networking, todas as coisas legais que a gente faz, live toda quinta, só para os mentorados, vocês vão gostar bastante. Então, quem tiver interesse, entra aí. Então, Gabriel, uma pergunta do mentorado do Rodrigo mesmo, que ele mandou aqui no grupo: qual a impressão que você teve em relação aos outros estudantes? Ele falou, me refiro à diversidade, tipo, cultural, Sim. quando você entrou. Eu achei interessante
na USP e na física, né, da USP, tem gente do mundo inteiro e de todos os lugares do Brasil. Por exemplo, a maior parte das pessoas que eu conheço, né, são tudo aqui de São Paulo. Aí eu conheci algumas pessoas, por exemplo, o Alexandre, que é da Bahia, esqueci agora o nome, mas outro era do Ceará. Conheço bastante gente de outros lugares do Brasil. Tem o Felipe, que é mineiro. Então, tipo, já conheci outros mineiros aqui também. Mas, tipo assim, tem bastante gente de outros lugares do Brasil. E eu já vi gente, tipo, de outros lugares do mundo também. Um dia eu fui pegar ônibus ali saindo da física, né? Aí um cara que, pela roupa dele, né? Pela vestimenta dele, pela cor de pele, o jeito de falar, eu acho que ele era da Angola, por exemplo. Aí eu acho que também já vi gente falando inglês, andando por ali pela Direto, né? física, né? Direto, né? Direto em inglês. Tantos professores, mas assim, em questão a conhecimento dessas pessoas, dos estudantes. Como assim? Tipo, o que eles me agregaram? Sim. Exatamente. Tipo, você acha aquele negócio que o Wendy já falou, você entra achando que você é um dos melhores, assim. Ah, não, sim, é verdade. Eu descobri que você era um dos melhores de onde você estava, e agora? Parece que, tipo assim, o pessoal, tipo, sei lá, os paulistas, talvez, ou, tipo, grande parte das pessoas tem bastante preconceito, às vezes, com o nordestino, com o cearense. E o que mais tem ali, eu acho que é cearense, na física. E os caras que mais tiram nota dessa bagaça. Nossa, Mas, tipo... É engraçado que... Falei. Não, é engraçado o conhecimento, assim, por exemplo, você pega e você vê a nota dos caras, por exemplo, não só disso, né? É engraçado que cada um tem um conhecimento numa área específica totalmente diferente, né? Tipo, tanto em programação quanto em outras áreas. Tanto é que o Alberto, que ele é do Ceará, né? Ele estudou no IF, né? Que é o Instituto Federal. E ele já viu um pouco de cálculo lá, porque nessa escola, né, é uma escola de ensino médio que também é faculdade. Então ele teve o professor que dá aula de cálculo é o mesmo que dá aula de matemática para eles, aparentemente, se eu não me engano. Então ele conseguia tirar dúvidas e perguntar algumas coisas, mas tipo assim, perguntar um pouco sobre cálculo, uma coisa assim. E ele chegou muito bem preparado para a faculdade. Então entram pessoas com conhecimentos diferentes, né? Vai entrar gente muito mais avançada em algumas áreas e menos avançadas em outras. Né? Então é legal ter uma diversidade cultural de conhecimento gigantesca. Peraí, outra pergunta. Tá, peraí. Uma dúvida. Pergunta da Mirlene. Calma que saiu aqui, foi mal. Não, a da Ivana, ela falou que qual foi a parte do curso, uma matéria que mais fez você pensar em desistir, meio que você já pensou em desistir. Meio que mesmo que brevemente. Tipo, aquela dúvida por segundos. Talvez tenha sido... Eu acho que, tipo assim, não de desistir do curso em si, mas... não, eu acho que, tipo, física especial foi umas coisas que, tipo... talvez fez pensar, tipo, será que é física mesmo que eu quero? Que foi algo bem trabalhoso. Mas, por exemplo, pensar em desistir da matéria foi vetores de geometria e vetores, né? Não, da matéria tudo bem, mas eu acho que ela quis dizer em si do Instituto de Física. Acho que da física não, porque a maioria das pessoas que escolheram fazer a física, a maioria, não todas, tá? Tem vários que desistem da física. Mas a maioria que sabia mesmo que era física, mesmo não tendo a bagagem, que é o conhecimento em si, né? A pessoa fica. Mas do instituto, depois de você passar por algumas matérias, entre aspas, dá um pouquinho mais passa, né? Rapidamente. Aquela, meu Deus, será que eu consigo fazer isso? Porque você acaba chegando num nível... Acho que foi um pouco do, né, tipo, física especial, os dois, né? Física especial 1 e física especial 2. Um pouco de... Se bem que geometria e vetores não ia dar no mesmo. É que, assim, eu poderia pensar em fazer uma transferência interna entre o Instituto de Física para o de Astronomia. Porque lá, tipo assim, a gente tem matérias similares, mas são outros professores. Então, tipo assim, a gente vai ter física também, física 1, física 2, física 3. Não vai ser igual, mas é um pouco parecido. No final vai estar bem próximo. E eu pensei até, tipo assim, brevemente mudar, talvez. E é interessante, tipo assim,
essas matérias difíceis, né, trabalhosas, que é, por exemplo, Física Especial 1, Física Especial 2, elas fazem a gente pensar se você realmente quer seguir na física, tipo, se você gosta disso, se você não... Se você não é um imbecil, se você realmente é capaz. Se você... O principal é interesse, tipo assim, se você realmente tem interesse em fazer física. E quando você termina essa matéria, você sabe que você realmente tem interesse, porque você passou por tudo aquilo. Então, tipo, hoje em dia eu sei que eu quero física, porque eu passei por Física 2 e Física 3 especial. Física 3, Física 1 e Física 2. A gente diz passar, você passou pelo processo, não passou pela matéria. Porque a gente passou na matéria e tiveram diversos colegas nossos, amigos, que não passaram. Então, tipo, não tem... Isso quer dizer passar, a gente quer dizer porque o cara, sei lá, fechou com a nota 4, fechou com 3,5, não é a questão. A questão é você passar pelo processo de aprendizado, de você ter que correr atrás, aprender um monte de coisa, ver que você não sabe absolutamente nada sobre aquilo, que você estuda e que você trava o tempo todo, trava, faz a prova, vai mal. Ou seja, esse é o processo, né? O processo você vê que passou tudo. Você sofreu pra caramba, se deu mal e ainda vê que, você aprendeu um monte de coisa que sua mente tá mais expandida e que você é uma pessoa com mais conhecimento do que você tinha anteriormente, né? Esse é o que brilha. Mesmo reprovando, assim, você passa pelo processo, né? Tipo assim, você passou tudo, assim, acabou o ano, mas você reprovou, mas você ainda acha que, tipo assim, mesmo tendo reprovado, você, tipo, aprendeu muita coisa ali, e isso foi importante, mesmo que você tenha reprovado. Você vai ter que fazer de novo, mas agora você, pelo menos, vai conseguir... aliás, quando você reprova, você tem reoferecimento, né, que geralmente é um pouco mais tranquilo, então, pelo menos, você... consegue, né, ter agora a matéria e você tem o conhecimento do que foi difícil, né? Tipo, você vai conseguir corrigir o que você errou. E não só isso, comparando também com os outros, por exemplo, que ele falou de física especial, tem outras físicas, tinha a física Scale-Up, que é uma física em outro horário, que era mais tranquilinha, para fazer, não... É bem mais tranquilo comparado com a física especial, não é que o Scale-Up era fácil, é que o especial era extremamente, absurdamente complicado, tipo, era um nível muito lá pro alto, absurdamente alto, e o outro era um nível, tipo, entrando na faculdade agora, vamos de boa, nível USP, tranquilo. Então, tinha muita gente, a maioria das pessoas, na verdade, que reprovaram em física especial, adquiriram muito mais conhecimento, se eu não falo todas, porque pra mim, acho que, sei lá, a maioria, adquiriram mais conhecimento que as pessoas que tiraram mais nota na outra física, mesmo as que reprovaram. Por quê? Porque outro nível de matéria, aprendi outras coisas, era uma coisa muito mais puxada. Você viu o pessoal em física especial estudando 90% do tempo, que é que nem o Gabriel falou. Então não é um problema a pessoa reprovar, pelo contrário. Por exemplo, vamos lá. Eu fiz a matéria, né, de mecânica 1, nesse semestre passado, aliás, e ali eu vi muita coisa que eu tinha visto em Física 1 e Física 2 especial, que tá ali no curso de mecânica, que, tipo, por exemplo, tem eu acho, quando ele tava dando aula de rotações, ele passou algo chamado tensor de inércia, foi tensor de inércia, e ali na hora a gente ficou boiando, não entendeu nada, e agora, vendo em mecânica, eu consegui entender, e, tipo, eu olhei, eu tinha visto isso aí já, e ajudou muito agora. Uma coisa que era pra você aprender em 3 anos, você acabou aprendendo no primeiro, aprendendo, já foi nada pra você ver que negócio também. Então vamos lá, a gente tá acabando as perguntas. Que oportunidade você vê no mercado, no caso a gente já fez, mas simplificando isso, a oportunidade que você vê no mercado de trabalho para quem não quer seguir carreira acadêmica? Olha, o que eu tenho mais claro na minha mente é a parte da área financeira, porque direto chega e-mails através do e-mail USP, né? Tipo, chega para todos os alunos da USP, né? Que estão com e-mail vinculado à USP, né? E chega bastante oportunidade, por exemplo, Santander, uma coisa assim, ou trabalhar em corretoras. Então, eles precisam por exemplo, eles chamam matemáticos, físicos, quem trabalha com estatística, e aí, essa é uma área que dá para você trabalhar, né, com a área financeira, porque você consegue bastante base matemática na física, o suficiente para trabalhar com isso. E também tem, por exemplo, é um pouco mais difícil, mas dá para você trabalhar em observatórios, por exemplo. É que é mais difícil porque é concorrido, porque tipo assim, poucas vagas, então geralmente é mais difícil de você conseguir entrar.
Dá para você trabalhar, por exemplo, em hospitais também. Oi? Isso que você falou, em hospitais, física médica existe também. Uhum. Mas mesmo sendo só física bacharelado, dá pra você trabalhar um pouco em hospital, precisa de alguém, não sei se é supervisor, mas precisa de alguém para as máquinas, tipo, de raio-x. Eu acho que para tomografia, não, aquele que é uma máquina que você entra dentro e é magnética, talvez ressonância magnética. Eu acho que precisa de um físico também, geralmente, para pelo menos para fazer analisar ali, ver se tá tudo ok, né? Então, assim, comparado com outras áreas, não tem muita, né? Não tem muito, comparado com outras áreas, a gente não tem muita liberdade de escolha. Porém, também, para quem não quer, você pode adquirir conhecimentos tipo o Elon Musk da vida e empreender. Isso que você falou, né? Áreas médicas, mercado financeiro, sempre vai ter algum lugar. Empresas também, você pode ter empresas de tecnologia e entrar para trabalhar com as suas. Aliás, trabalhar até no lugar de, dependendo da engenharia, alguma engenharia, assim, tem uma vaga para engenheiro, mas você tem física. Você consegue, talvez, acho que você consegue entrar nessa vaga por ter física. Consegue, porque eu fiz um estágio, eu esqueci agora o nome do aplicativo, que é só para universitário, e eu consegui um estágio no setor de engenharia elétrica, acho que foi logo no começo. E aí, entre aspas, eu não tava fazendo nada, eu só tinha 500 matérias para estudar e um monte de coisa para fazer. Eu falei, vamos tentar, né? E era muito concorrido o processo, era uma empresa em crescimento, uma empresa bem grande, uma startup, tava, nossa, já fazendo muito dinheiro. E a empresa, né, no caso, eram mais de 50 pessoas, e a maioria era engenheiro. E tinha cara engenheiro no último ano, e engenheiro formado, que eu vi que já vai formar. Aí o processo seletivo eu consegui, eu tava no primeiro ano, acabei de entrar. Aí com a lábia, não sei o que lá, treino, né, eu consegui passar para a segunda fase, aí passou eu e mais duas pessoas, entre as 50 lá que tava lá, eu fiquei mal feliz, aí infelizmente eu não fui escolhido, porque os caras já estavam formados, e eu no primeiro ano, tinha que saber soldar e outras coisas lá, e falei, aí eu pesquisei no YouTube como soldar, aí não, tem que fazer isso, não sei o que lá, aí quando o cara perguntou assim, tem que pegar lá, foi a palha de ácido, não sei o que lá, e fazer isso, o cara, não, você sabe mesmo? Eu falei, lógico que eu sei, tá ligado? Então você tem que se virar nos 30, às vezes, pra, sei lá, entrar no mercado de trabalho como físico em alguma outra área, tipo, ia ser possível se eu tivesse um ano mais avançado da física, mas é isso que o Gabriel falou, mesmo não sendo exatamente da sua área, né? Porque a pessoa pensa que não, mas na física você vai aprender muita coisa, né? De matemática, muita coisa de outras matérias, então toda a base da engenharia, então você pode, né, fazer muita coisa ou aprender. Agora, uma das últimas perguntas, você acha que aquele negócio, a pergunta que a gente meio já falou sobre isso, você acha que a física é mais complexa e mais difícil do que você imaginava antes de você entrar na universidade e depois mudou a sua concepção sobre a física? Um pouco, pelo menos. Olha, eu acho que sim, porque eu estava acostumado com aquela física do ensino médio, que era, você tem as fórmulas e você vai calcular alguma coisa através das fórmulas. E na faculdade, né, no curso de física, o que você aprende? Você aprende a fazer essas fórmulas, entre aspas. O que acontece? Você tem um fenômeno físico e você tem resultados experimentais. Você tenta achar alguma equação que modele isso, alguma coisa que preveja o que vai acontecer, ou que explica não, mas tipo assim, para certa condição, isso acontece. Se essa equação fala isso, então ela tem muita probabilidade de estar mais próxima da modelagem perfeita, uma modelagem boa. E a gente usa isso muito, a gente usa algumas coisas, umas malandragens matemáticas, por exemplo. Você tem a função seno. E a função seno para um valor, por exemplo, você tem seno de 1. Aí vamos diminuir mais, seno de 0,01. Esse seno de 0,01, ele vai ser muito próximo de 0,01. Então, tipo assim, a gente usa essas malandragens de matemática e fala assim, você tem seno de x, então a gente vai falar que para valor de x pequeno, isso é igual a x. E a gente usa, tem fórmulas, por exemplo, movimento harmônico, a gente usa isso. E nossa, é uma coisa que no ensino médio eu nunca... Eu achava que... No ensino médio eu achava que... Até você usa um pouco, né? Assim, por exemplo, quando você vai estudar pro ITA, alguma coisa assim, você até usa algumas simplificações assim, mais simples.
Mas tem umas simplificações que a pessoa não sabe de onde chega isso. Tipo, você usa a série de Taylor, série de Fourier, você vai entender realmente como é que isso está sendo feito, né? Como é que... Porque a gente não usa coisas exatas na física, né? E sim coisas aproximadas para conseguir resolver um problema. Porque os problemas meio que são resolvidos perfeitamente, né? No ensino médio, como se tudo fosse lindo e perfeito, né? O ponto de falas. E não, acaba sendo mais complexo do que isso. E é exatamente o que você falou. Eu achava que a física era algo mais exato. Então, tipo assim, por exemplo, você vai calcular alguma coisa e, tipo, é exatamente isso. Mas não, ele é uma aproximação. Ele vale para só para coisas pequenas, ou vale só para coisas grandes. Tipo assim, todas as equações físicas têm uma validade. Tipo assim, elas são aproximações para uma certa... por exemplo, as equações do Newton, elas têm uma validade. Para uma massa muito grande, elas já param de valer. As coisas no mundo real não funcionam como as equações predizem para uma massa muito grande. Aí começa a valer as equações de Einstein, da relatividade geral. Ou seja, seria a física meio que a construção, né, de a gente trabalhar com equações que vão tentar dizer o quão imperfeita as coisas são, né? Então é bem interessante. Tem uma beleza intrínseca nisso. É legal que você falou esse exemplo que você deu. Eu acho que foi isso. A gente falou basicamente sobre tudo que a gente tinha que falar. A gente pode fazer uma segunda parte se o pessoal gostou. Se você gostou, realmente conseguiu assistir o vídeo até o final, escreve aí, quero uma segunda parte, não deixe de dar o like, compartilhar com o pessoal. Foi um prazer estar com você, Gabriel. Foi da hora pra caramba a gente conversar sobre todos esses assuntos. Espero que você tenha gostado também e que você volte mais vezes. O Gabriel ainda ele trabalha com a gente, mas primeiro vídeo que ele grava conosco. Então não deixe de dar o like, gente, compartilhar com as pessoas aí ao seu redor. Deixar alguma pergunta aí se você quer pro Gabriel ou pra gente mesmo, escreve aí nos comentários. Então é isso, até a próxima e falou. Tchau, tchau.